Olá, o TCE na TV está no ar. Confira os destaques de hoje. Corte de Contas sergipana fará auditoria especial para analisar processo de transição entre as empresas Cavo e Torre no serviço da coleta de lixo de Aracaju. Reunião técnica. Presidente do TCE e representantes da Defesa Civil Estadual e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe atualizam informações sobre a situação do prédio do antigo Hotel Palace no centro da capital. Ação administrativa. Tribunal de Contas de Sergipe vai auditar contrato e despesas relacionadas à locação do imóvel do atual centro administrativo da Secretaria de Estado da Saúde. Fiscalização e controle. A gente traz o balanço dos processos julgados pelos conselheiros nas sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, advogados sergipanos aprovam norma do TCE que facilita o acesso dos profissionais do direito aos processos que tramitam na casa. Fique com a gente, a revista eletrônica da Corte de Contas dos Sergipanos está só começando. A Corte de Contas sergipana vai apurar a fase de transição entre as empresas Cavo e Torre no trabalho de coleta de lixo em Aracaju. A decisão foi anunciada pelo colegiado do TCE, que divulgou a implantação de uma auditoria para investigar supostas irregularidades na transição entre as empresas. Confira os detalhes na reportagem de Juliane Balbino e Mica Neto. A representação feita pela empresa Cavo Serviços e Saneamento pretendia suspender os efeitos da licitação conduzida pela empresa municipal de serviços urbanos, a Insurb, para a limpeza e coleta de lixo da capital, sob a alegação da existência de vícios no julgamento das propostas e de que a empresa vencedora da licitação não teria capacidade técnica para executar o que prevê o edital. A Cavo havia perdido a licitação para a empresa Torre Empreendimentos, que desde o início da semana passada assumiu os serviços. Após ouvir os advogados das duas empresas e da Insurb, o conselheiro Carlos Pina votou pelo indeferimento da cautelar. O voto foi acolhido pelos demais conselheiros. O processo está em andamento ainda, o processo de transição, que nós devemos certificar a boa ordem dessa transição. Não estaria havendo, portanto, nenhum risco de solução de continuidade no serviço, de prejuízo para a população, e vamos acompanhar isso. Com essa certificação final, nós vamos encerrar esse processo que passa a partir daí a ser responsabilidade do atual coordenador da área de Aracaju, incluída aí a Insurb, do conselheiro Luiz Augusto Ribeiro. Depois de negar a medida cautelar, o colegiado autorizou uma auditoria especial para analisar o processo de transição entre as empresas na prestação do serviço, já que até a última segunda-feira, o serviço de limpeza e coleta da cidade era realizado pela Cavo. É saber se a espera de mais de 100 dias para a efetiva execução contratual e expedição da ordem de serviço, se ele tinha amparo legal e contratual, e se essa era a melhor decisão ou ou se era uma decisão possível a ser tomada pelo administrador público. Essas são as questões primeiras que devem ser respondidas, aliado ao fato de se o serviço que foi assumido pela empresa Torre, se ela assumiu com as condições de efetivar o serviço. Pronto, essas são basicamente as perguntas que não podem ser respondidas de imediato e no gabinete. Demandam análise técnica e demandam uma auditoria, uma análise técnica por parte, in loco, por parte de servidores aqui do Tribunal de Contas. E agora a gente muda de assunto para falar sobre a situação do antigo prédio do Hotel Palace, localizado no centro da capital. O imóvel, que está parcialmente interditado por causa das condições precárias de conservação, tem sido motivo de preocupação do poder público e sociedade civil. Tanto que o presidente do TCE, o conselheiro Ulisses Andrade, esteve reunido com representantes da Defesa Civil Estadual e do CREA. Acompanhe na reportagem. Representantes do Conselho de Engenharia e Agronomia de Sergipe, o CREA, e da Defesa Civil foram recebidos pelo presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Ulisses Andrade, e pelo conselheiro Carlos Pina para tratar da situação do prédio do antigo Hotel Palace, localizado no centro de Aracaju.
No último dia 7 de junho, depois de uma reunião com membros da Defesa Civil, do CREA e proprietários do hotel, o TCE estabeleceu um prazo de 60 dias para que a Secretaria Estadual de Turismo realizasse uma perícia técnica no prédio e mais 30 dias para que fossem apresentadas as medidas que seriam adotadas para solucionar os problemas na estrutura do Palace. Durante o prazo estabelecido pela Corte, a Justiça interditou e desinterditou o prédio. O novo encontro foi realizado para esclarecer a situação do processo de interdição. Atualmente, apenas o primeiro andar está interditado por determinação judicial. Era preciso que houvesse essa interdição para que as obras de adequações fossem dadas continuidade. Era um pavimento sem absoluta estrutura, de contra-incêndio, de segurança contra incêndio e pânico, também com as fiações elétricas expostas. E, em função dessas situações, a gente entendeu por bem fazer esse isolamento para que as adequações seguissem como devem ser. O conselheiro Carlos Pina, responsável pela matéria, disse durante a reunião que irá aguardar os prazos estabelecidos e que o TCE continuará acompanhando a situação. Já o presidente do CREA disse que nos próximos dias o Conselho deverá apresentar mais um laudo técnico sobre a situação. Foi contratado profissionais para que fizesse um laudo também, já com sugestões, prevendo já quais as medidas de reforma e de recuperação inicialmente do prédio, né? Após toda essa situação, a Defesa Civil, juntamente com o CREA, deverá fazer também um outro laudo dizendo, não é, quais as consequências e quais as soluções, né, que deveriam acontecer ou deixaram de acontecer, enfim, dando realmente uma sustentabilidade de vida ao prédio, uma segurança para a sociedade do ponto de vista da permanência do Hotel Palace. A seguir, Corte de Contas vai auditar contrato e despesas relacionadas à locação do imóvel do atual Centro Administrativo da Secretaria de Estado da Saúde. E ainda, a gente traz o balanço dos processos julgados pelos conselheiros. Não saia daí, o TCE na TV volta já. Já estamos de volta e agora para destacar que a Corte de Contas sergipana anunciou que vai auditar o contrato e despesas que se referem à locação do imóvel do atual prédio do Centro Administrativo da Secretaria de Estado da Saúde. Veja. O Tribunal de Contas determinou uma auditoria para apurar denúncias relacionadas ao Centro Administrativo de Saúde Gilvan Rocha, construído no prédio do antigo Mistão. Recentemente, a empresa locatária acionou o governo na Justiça, alegando falta de pagamento do aluguel. Na época da locação do espaço, feita pelo governo do estado, o prédio passou por reforma e foi alvo de questionamentos da imprensa e da sociedade. A auditoria pretende apurar questões como custos com reforma e aluguel. O responsável pela matéria é o conselheiro Luiz Augusto Ribeiro. O Tribunal de Contas não pode ficar ausente, tem que dar uma resposta à sociedade. Então, nós autorizamos uma inspeção especial, uma auditoria especial no contrato, não só para analisar o contrato em si, mas para analisar a execução do contrato. Há uma celeuma que diz que foi gasto 10 milhões, 5 milhões, não sei. Então nós vamos, através dos nossos técnicos, analisar realmente o que houve com esse contrato e que nós possamos, após essa auditoria, dar uma resposta à sociedade. E, inclusive, se for o caso, punir as pessoas que deram margem a eventual prejuízo ao erário público. Além dos demais conselheiros, a iniciativa também tem o apoio do Ministério Público de Contas. Quando surge uma questão que está, digamos assim, na boca da sociedade, a sociedade quer saber se há uma boa ou má aplicação de recurso público, entendemos que o Tribunal de Contas tem o dever de dar resposta. E no caso concreto, esse assunto do denominado Taj Mahal, ele vem sendo questionado, a imprensa, a própria sociedade, tem denúncias em tramitação aqui no tribunal, e aí acho que o tribunal tem que dar uma resposta. E aí sempre, como deve ser, uma resposta técnica, serena, analisando a decisão, respeitando o mérito administrativo e demonstrando para a sociedade aquilo que o tribunal entende que seriam as melhores soluções em relação ao assunto.
E chegou a hora da prestação de contas dos conselheiros do TCE no que diz respeito à fiscalização e controle do dinheiro público. Então confira o balanço dos processos julgados esta semana nas sessões das câmaras e do Pleno. Na sessão da primeira Câmara foram julgados 6 processos, dentre aposentadorias e pensões previdenciárias. Assim como na sessão da segunda Câmara, onde estiveram em pauta recurso de reconsideração, transferência para a reserva remunerada e aposentadorias. E no Pleno foram julgados 8 processos e 8 protocolos, dentre contas anuais, recurso de reexame e denúncias. O colegiado rejeitou as contas da Prefeitura de Indiaroba referentes ao exercício 2014 e considerou regulares as contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Simão Dias, do Fundo Municipal de Saúde de Tobias Barreto, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe, referentes ao exercício 2013. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. E antes de encerrar esta edição, a gente fala sobre a norma instituída pelo Tribunal de Contas de Sergipe, que facilitou o acesso dos advogados aos processos que tramitam no TCE. Acompanhe na reportagem. O Tribunal de Contas comunicou oficialmente à Ordem dos Advogados do Brasil em Sergipe que já está em vigor a resolução número 314, aprovada pela Corte de Contas no mês passado. A nova determinação altera os dispositivos da resolução número 238/2005, que disciplina o acesso dos advogados aos processos julgados pela Corte. A medida dispensa a solicitação via requerimento para que os advogados tenham acesso aos processos. A comunicação foi feita pelo presidente do TCE, o conselheiro Ulisses Andrade, que esteve reunido com membros da OAB no gabinete da presidência. Durante o encontro, o presidente do TCE enfatizou a importância da participação dos advogados na Corte de Contas e, ao dizer que não existe tribunal sem advogado de defesa, foi ovacionado pelos representantes da OAB, que destacaram a iniciativa. O Tribunal de Contas do Estado atendeu essa solicitação, mostrou celeridade, mostrou eficiência, não somente nesse pleito, mas também quando pleiteamos aqui a reestruturação e a reabertura da sala da advocacia aqui nesse tribunal. Os representantes da OAB também deram destaque à celeridade dispensada pela Corte para atender aos pleitos feitos pela Ordem. Recentemente conseguimos a sala dos advogados, agora observando um problema dentro de uma resolução do tribunal, que também foi motivada a sua alteração pela OAB, o Tribunal de Contas atendeu prontamente, sem qualquer demora. Então eu entendo que estamos lado a lado, OAB, Tribunal de Contas e em prol da sociedade, porque na realidade essa é a visão, buscar o melhor para a sociedade, o jurisdicionado. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigada por sua companhia e até o nosso próximo encontro. Eu espero você!